Fala, meus amigos do Tática Didática, estão mais uma vez aqui para falar de Fluminense. Acabou agora há pouco, Fluminense e Audax, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2022, onde o Fluminense venceu por 1-0, né? Um jogo muito seguro da equipe do Fluminense. O Fluminense promoveu algumas estreias, Fábio no gol, né? Fazendo seu primeiro jogo como titular do Fluminense. Um rodízio talvez que o Abel Braga vai fazer em relação aos goleiros. Então o Fábio começou jogando hoje, David Duarte também começou na zaga e o Cano foi titular hoje pela primeira vez e fez o gol do Fluminense. O Fluminense venceu por 1-0, um jogo muito seguro da equipe do Fluminense, um jogo com variações táticas interessantes. O Fluminense sofreu um pouquinho no início do jogo com o entrosamento da equipe, mas no geral foi bem. Então a gente vai ver aí algumas situações do jogo, né? Primeiro a gente vai ver aqui a escalação do Fluminense, o Fluminense que manteve o seu esquema com 3 zagueiros, o Fluminense poupou o Fred, poupou o Cristiano, que acabou até entrando no lugar do Pineda, mas poupou também o Felipe Melo, o André. Então o Fluminense veio com uma equipe mista, né, digamos assim, né, com alguns titulares, como o Iago, Luiz Henrique, mas com muitos jogadores que fizeram seu primeiro jogo na temporada, né? Então o Fluminense veio com o Fábio no gol, David Duarte jogando pelo lado direito, Lucas Claro pelo lado esquerdo e Manuel centralizado. Calegari na lateral direita, né? No lugar do Samuel Xavier, Martinelli no lugar do André e o Iago manteve na equipe como ali o homem de criação ali da equipe do Fluminense. E o Pineda pela lateral esquerda. Pineda que é destro, mas a gente sabe que ele joga de lateral esquerdo, e hoje ele começou jogando nessa posição, que é a posição que ele mais se sente confortável em jogar. John Arias, que fez um bom jogo na vitória contra o Madureira, e começou jogando hoje, centralizado, teve umas variações táticas, principalmente no segundo tempo. Luiz Henrique, fazendo uma dupla de ataque com o Cano autor do gol. O Cano talvez tenha sido o melhor jogador do Fluminense em campo, finalizou muitas bolas no gol, para a grande defesa do goleiro adversário, também saiu um pouquinho da área, conseguiu algumas tabelas, então talvez tenha sido o melhor jogador do Fluminense em campo. A gente vai falar do jogo, né? O Fluminense jogando com 3 zagueiros, e quem ficou responsável por essa saída de bola do Fluminense foi o zagueiro Manuel. Ele que vinha buscar a bola aqui, fazendo a primeira fase de construção, iniciando a maioria das jogadas junto com o Fábio. E aí a gente pode ver que o Lucas Claro jogou pelo lado esquerdo bem aberto, e aqui no cantinho a gente pode ver o David Duarte. Então o Manuel faz mais ou menos a função que o Felipe Melo faz. Talvez pensando futuramente, né, numa situação que o Fluminense pode perder o Felipe Melo por contusão, por suspensão, o Manuel seja esse jogador de confiança para fazer essa primeira fase de construção e não mudar demais o esquema, né? O Lucas Claro sabe fazer um pouquinho, o David Duarte ainda está, foi só o primeiro jogo hoje, a gente ainda não conhece muito o David Duarte na equipe do Fluminense, mas provavelmente o Manuel vai ser esse jogador em caso de que o Felipe Melo não possa jogar. O Fluminense jogando, começou atacando muito, fazendo jogadas de linha de fundo, jogadas de ultrapassagem, principalmente com o Calegari aqui pelo lado direito, junto com o Luiz Henrique, mas pecava porque chegava com poucos jogadores na frente. Então a gente vê aqui o Fluminense atacando com 3 jogadores, o Pineda chegando aqui no canto esquerdo, mas a gente pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, mais o goleiro do Audax, bloqueando esse ataque do Fluminense. Então, o Fluminense tinha inferioridade numérica no ataque e não conseguia concluir essas jogadas de fundo, mesmo criando os espaços. O Fluminense não conseguia cruzar bem na área, ou perdia a bola, ou tinha que recuar porque tinha inferioridade numérica. Aqui a gente pode ver uma situação que aconteceu muito no jogo. O John Arias jogando no primeiro tempo centralizado, o Luiz Henrique por dentro, e quem fazia a ponta direita lá era o Calegari. Então, o Fluminense tinha o Luiz Henrique para jogar aberto, mas o Luiz Henrique jogou muito mais por dentro, deixando esse corredor lateral aqui para o Calegari, né? Às vezes até chegou no fundo, foi até bem o Calegari, mas não teve muitas jogadas de perigo, né? E o Arias jogando centralizado, que não é a posição que ele se sente mais confortável. Porém, foi bem, já tinha seguido bem no jogo anterior, fez até o gol, e hoje
não foi mal, mas ele prefere jogar um pouquinho pelo lado esquerdo. E aqui a gente pode ver que o Martinelli fazia a segunda fase de construção, centralizado, né? Um pouquinho da função que o André faz. E o mais interessante são os dois zagueiros, ó, David Duarte e Lucas Claro, com essa linha para já começar a dar amplitude no campo, fazendo com que a equipe do Audax abrisse um pouquinho mais. Então, no segundo terço do campo, foi jogando com os dois zagueiros quando tinha posse de bola, quando estava em organização ofensiva. Mais atrás aqui tinha o Manuel, né, para fazer uma cobertura aqui em caso de qualquer problema, mas o Martinelli era o jogador que também foi bem. O Martinelli hoje jogando, ele arriscou pelo menos uns 3 chutes de fora da área, coisa que a maioria dos jogadores não faz. O Martinelli hoje arriscou bastante, talvez tenha aproveitado bem essa oportunidade de jogar ali, ele que vai disputar muito vaga com o Iago, né? Porque a gente sabe que a posição no meio-campo, essa posição principalmente é do André, né? O André é titular absoluto do Fluminense, então acredito que o Martinelli vai fazer uma dupla, uma disputa aí com o Iago. E hoje ele foi muito bem, pisando na área, chutando de fora da área, tentando buscar as jogadas de criação, fazendo segunda fase de construção. Então o Martinelli também foi muito bem nesse jogo. No iníciozinho do segundo tempo, a gente já pôde ver uma mudança, né? A gente viu que o Cris Silva entrou no lugar do Pineda ainda no primeiro tempo, o Pineda saiu machucado, e o John Ayer já jogou muito mais por esse setor do campo, formando uma dupla ali. Fizeram boas jogadas de ultrapassagem, de linha de fundo, mas não concluíram em gol. Mas a gente já viu no segundo tempo, talvez com o placar um pouquinho mais favorável, né? 1-0, o Abel tenha dado um pouquinho mais de liberdade para o John Arias, principalmente para jogar na posição onde ele gosta mais. O Cris Silva, eu destaquei ele aqui por o simples fato de ser o jogador que mais evoluiu nesses 3 jogos. O Cris começou muito mal o primeiro jogo, no segundo jogo já estava com um pouquinho mais de confiança, foi responsável por muitas jogadas pelo lado esquerdo, e hoje ele tem uma característica que é jogar aberto mesmo no lado esquerdo, e no esquema com 3 zagueiros ele vai ser muito importante. Inclusive foi ele que bateu o escanteio, o Manuel, se não me engano, desvia, né? E o Cano faz o gol. Então, o Cris Silva é o jogador que, para mim, dentro das contratações do Fluminense, foi o jogador que mais evoluiu e talvez o que precisasse de maior adaptação por uma questão de estar vendo o futebol da Moldávia, um futebol que é totalmente diferente do Brasil. Enfim, é o jogador que está evoluindo, que tem uma evolução interessante e vai ser muito importante, principalmente nesse esquema tático com 3 zagueiros que o Fluminense vem jogando. Já mais para ir para o final do segundo tempo, né, o William entrou no lugar do Iago e foi o responsável por armar as jogadas. Né? O William que ainda não encaixou direitinho no Fluminense, eu acho que o Abel poderia também dar uma oportunidade para ele jogar mais centralizado. Ele entra numa situação onde tem que voltar um pouquinho para marcar, e o William ainda não está em condição física de ir e voltar o tempo todo, mas ele entrou no lugar do Iago, buscou o jogo, também fez uma boa dupla de laterais, digamos assim, ali com o Cris, né? Então o Fluminense mostrando que tem variação tática, mostrando que tem possibilidade de ter uma evolução muito grande com essa equipe, com esses jogadores que estão aí, e a gente vai ver essa evolução ao longo da temporada, ao longo dos jogos. O Campeonato Carioca está sendo, sim, um laboratório muito interessante para o Fluminense. O Abel tem aproveitado esses jogos para testar mesmo. Ainda tem muita coisa para rolar, muitos jogos. O próximo jogo é um Fla-Flu, e aí não tem erro, né? Clássico é clássico, não importa se está jogando com o time titular, com o time reserva, se os jogadores não estão entrosados. O clássico foi feito para ganhar. Então o Fluminense vai ter o seu primeiro teste, digamos assim, né? Um teste mais forte contra o Flamengo no próximo domingo. E a gente vai ficando por aqui, né? Mas essa vitória do Fluminense, chegando a 6 pontos no campeonato e buscando aí a classificação e o entrosamento da sua equipe. Beleza? Então, não esqueça de compartilhar, comentar, curtir, se inscrever aqui no canal e, enfim, ajudar a gente aí na divulgação também, que isso é importante demais para o nosso trabalho e valorizar bastante o nosso projeto. Não esqueça que também tem aqui na descrição do vídeo o nosso clube de membros. Valeu, um abraço e até a próxima.